Agora, tá? Então, tu pode compartilhar a tua tela e eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante essa palestra. Obrigada, Laura, pelo convite, obrigada ao programa também, né, pelo convite, por organizar esses encontros, e obrigada pela introdução. Vamos ver se eu faço jus aqui ao... Ai, eu preciso arrumar aqui só a apresentação, que não está no primeiro slide. Deixa eu ver aqui, pronto. Aí vamos ver se eu consigo compartilhar a tela cheia. Sim, estamos vendo tua tela. Está a tela cheia? Vocês conseguem ver? Tá a tela cheia. Conseguimos. Então, a Laura já me apresentou, eu trabalho aqui no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Ciências da USP, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse grupo que é, assim, que eu adoro falar, são os nemertinos, tá? Que acho que vocês devem lembrar, talvez, das aulas de zoologia lá atrás, de invertebrados. Mas aí vou fazer uma breve introdução ao grupo. Ih, mas essa modo apresentação não está muita apresentação. Deixa eu arrumar aqui. Presentation. Pronto. Então, só para situar, vocês conseguem ver o meu mouse se mexendo? Sim, conseguimos. Então, o filo Nemertia, ele está localizado, né, filogeneticamente dentro de Spiralia, dentro de Lophotrochozoa. É um grupo irmão de Annelida, então Annelida vocês conhecem melhor, né? É o grupo que tem as minhocas, por exemplo, alguns poliquetas. Então, Nemertia está localizada dentro desse grupo, junto com Molusca e Annelida como grupos irmãos, além, né, dos locoforados, né, Braquiópoda, Foronida e Biozoa. E Nemertia é um grupo, é um filo com mais de 1.500 espécies, é um grupo que ele é majoritariamente marinho, então a maior parte das fotos que vocês irão ver hoje são de animais marinhos, mas ele ocupa vários hábitats, então a gente consegue encontrar nemertinos em mangue, em ambientes terrestres e ambientes de água doce, tá? Geralmente também eles ficam sempre escondidos, né, porque eles necessitam de um ambiente bastante úmido. Então a gente vê muito na nossa costa eles associados a algas ou então a bancos de ostras, de cracas e assim vai. Algumas espécies são parasitas, mas parasitas de animais. Não há registro de parasitismo desses vermes em humanos. Então eles se encontram ou em simbiose ou uma relação de parasitismo com alguns moluscos e alguns crustáceos. Então, aqui tem alguns exemplos, né, da diversidade de cores que a gente encontra desses animais, eles são bem vistosos no geral. Então, os mais discretos, né, como esse, ou são parasitas, ou são animais que vivem no meio intersticial. Então, nesse caso aqui, esse que eu estou mostrando, é um Cephalotrix, que é uma espécie que ocupa a meiofauna, ou seja, ele vive no sedimento. A gente encontra esse animal nadando entre os grãos de areia para vocês terem uma ideia assim, do tamanho do animal. Mas geralmente eles têm um tamanho até 10 centímetros, a maior parte das espécies, e são bem coloridos mesmo. Tá? Então, essas espécies que a gente tem aqui, essa que eu estou mostrando, a gente tem aqui no Brasil. A gente também tem esse gênero Tubulanus, que é da estradinha, a gente também tem aqui no Brasil. E aí, então, Nemertia, a princípio, era considerado um plateuminto, né? Ele era, até o início do século XX, ele era considerado como parte dos plateumintos devido a algumas características morfológicas, né, como os protonefrídeos, a presença de uma probóscide, e só no início do século ele foi promovido a filo. E aí, a princípio, a relação dentro do filo era bastante conflituosa, porque o desafio de você trabalhar com Nemertia é que morfologicamente eles são bem vistosos, mas tem poucas características externas para identificação. E uma vez que a gente fixa em etanol, por exemplo, as características desaparecem e você não consegue ver o interior do animal.
Então, a boa parte dos trabalhos de identificação, até os anos 90, eram baseados em morfologia e cortes histológicos. Tá? E aí, depois, com o início do uso de marcadores moleculares, que para a Nemertia só começou meados dos anos 90, é que a gente começou a ver que muitas das espécies que a gente estavam identificadas, na verdade, faziam parte de apenas uma espécie ou um grupo de poucas espécies. Então, é um grupo em que 60% das espécies é monotípica, ou seja, a gente tem um gênero para uma espécie descrita. Tá? Enquanto que é um desafio trabalhar com Nemertia, você também se sente assim uma pessoa bem especial. Quando eu comecei a trabalhar com os nemertinos, eu passei 2 semanas na Flórida com o John Orenburg, que era o curador lá do Smithsonian, que me ensinou a identificar um grupo de nemertinos que a gente coletava na Flórida. E quando eu terminei as minhas 2 semanas de treino, ele me falou, me deu parabéns, porque eu era a 4ª pessoa no mundo que sabia identificar aquele grupo em particular. Então, te faz sentir um pouco especial, né? Porque afinal não é tanta gente. É um grupo de pesquisadores relativamente pequeno que tem crescido nos últimos anos, mas ainda bastante pequeno. Né? Então, normalmente, os nossos encontros, que são trianuais, a gente consegue reunir 40 pessoas no máximo. Tá? Mas, enfim, atualmente, depois de algumas mudanças, né, dentro do grupo, a gente tem 3 classes, que antes eram ordens, mas 3 classes principais. Paleonemertia, que é a classe mais basal, e as classes de Heteronemertia ou Pilidiófora e Hoplonemertia. Então, a Hoplonemertia é o grupo que tem um estágio larval parecido com o Paleonemertia, e a Heteronemertia tem um estágio larval completamente modificado, que é o que eles chamam de pilídeo. Tá? E aí também tem algumas diferenças, tanto morfológicas, né, como também comportamentais. Então, dentro de Hoplonemertia, por exemplo, a gente tem animais que são mais espécies específicos, em termos de alimento que eles consomem. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas todas as espécies apresentam um caractere em comum, que é a rincocele, que é a sinapomorfia do grupo. Então, a rincocele é esse tubo, aqui que tem nessa imagem, que abriga a probóscide. Então, a probóscide é uma ferramenta que o animal tem, que ele usa para se alimentar e se defender. Os heteronemertinos e os paleonemertinos, a probóscide é o que a gente chama de desarmada. Ela é apenas um órgão tubular. Já em Hoplonemertia, a gente tem os monoestilíferos e os poliestilíferos, que se referem à presença desse estilete aqui, calcário, que é parece uma pequena agulha bem durinha. Então, ele tem esse estilete que é usado para pinçar as presas ou para se defender. E que quando a probóscide é evertida, ela usa esse estilete, então, para agarrar a presa. Tá? Então, um exemplo, aqui algumas fotos de probóscide em ação, é desse Paranemertes. Então, isso aqui é a probóscide. Tá? Mas a gente também tem animais onde a probóscide é totalmente ramificada. Então, essa espécie, por exemplo, ela não possui estilete. Então, ela usa essa ramificação para liberar esse muco que vai ajudar tanto na defesa como na captura de presas. E esse muco apresenta toxinas, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Tá? Então, vocês devem ter visto, eu não sei, mas geralmente aparecem uns vídeos meio bizarros no YouTube, mostrando, né, um animal desconhecido capturando um peixe. E quando a gente vai olhar, os vídeos são nemertinos. Então, tem vídeos desses animais capturando animais muito maiores que eles, tá? E enrolando na probóscide. Então, nesse caso aqui, é um lineídeo, né, um heteronemertino, capturando um poliqueta usando a probóscide, que é desarmada, mas que tem esse muco cheio de toxinas. E aqui, um outro nemertino capturando um pequeno crustáceo. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver esse vídeo. Tem alguns vídeos dele enrolando a probóscide em peixes.
Então, esses animais, eles caçam, mas eles também são detritívoros. Então, eles são, no geral, são predadores, tá? Então, e aí, eles usam para predar, além da probóscide e do estilete, eles usam, como eu mencionei, toxinas que eles têm presente tanto no muco como na probóscide. Então, essas toxinas foram observados os primeiros trabalhos onde as pessoas conseguiram isolar toxinas, eram toxinas que não eram peptídicas, em cerebráculos, acho que em 1960, por aí. Tá? E aí a ideia as toxinas eram compostas de alcalóides, mas muitos pesquisadores depois descobriram a presença de toxinas que são peptídicas, que são um pouco mais fáceis de estudar, na verdade. E aí 3 espécies têm sido bastante estudadas até então. Então são 2 lineídeos, né, o Linnaeus e o cerebráculos, e a parbolásia, que é um animal que é encontrado perto nas águas da Antártida. E é um animal bem grande, que é pelágico. E eles todos têm toxinas que são paralisantes. Então, acho que talvez o trabalho que tenha trazido isso para a sociedade, assim, como assim, foi assim, um grande trabalho que saiu em 2017, mais ou menos, foi o trabalho feito com Linnaeus longíssimos, que saiu em todas as mídias. Então, o Linnaeus longíssimos é um animal que vive na região temperada, principalmente, ele tem uma distribuição bem ampla, e ele, na verdade, é o maior metazoário já descrito. Então, o maior metazoário não é a baleia azul, ou o que seja, né? O maior metazoário é uma espécie de nemertino que já foi encontrado em animais de quase 50 metros, tá? Que eles vivem mais na região do fundo do oceano, em regiões de 20, 10 metros de profundidade. Mas você consegue encontrar Linnaeus longíssimos também próximos à costa. Então, quando esse trabalho saiu, que foi um trabalho em que eles conseguiram isolar uma toxina a partir do muco de Linnaeus longíssimos, eles conseguiram sintetizar a toxina e identificaram essa toxina como uma toxina não descrita, que a gente chama agora de nemertide alfa-1. Essa era a principal toxina encontrada e mais expressa nesse animal. Mas havia outras também que eles identificaram. Mas a nemertide 1, depois que eles conseguiram isolar, eles descobriram que ela tinha um potencial muito forte e ela era muito mais tóxica que a maior parte dos venenos usados em inseticida, que a gente usa. Então, o que esses pesquisadores suecos fizeram foi sintetizar e fazer testes. E eles perceberam que a dose mínima dessa toxina necessária para matar alguns artrópodes era 100 vezes menor quando comparada ao que a gente usa em inseticidas hoje em dia. E o que acontece é que essa toxina ela inativa os canais de sódio da presa, e aí, então, os sinais elétricos não param de ser emitidos, tanto nas células nervosas como nas musculares, e o animal paralisa. E aí o nemertino consegue consumir a presa. Então, na época, saiu em várias mídias, saiu aqui na Folha também, falando sobre essa descoberta. Tá? A que eu gosto mais é essa aqui que saiu na mídia do IGN, que é um jornal português, falando encontrado simbionte real do Venom, um alien ou um Linnaeus longíssimo. Então, na época, foi algo assim, muito importante. Assim, foi uma descoberta bem divulgada. E aí foi a época que a gente começou a trabalhar. A gente já estava trabalhando com toxinas e nemertinas. Eu tinha um aluno que tinha um interesse nisso. E a gente formou uma colaboração com um grupo também de pesquisadores do Museu de História Natural de Madrid. Tá? E começamos a trabalhar, então, com os nemertinos, com outras espécies de nemertino, para tentar solucionar algumas questões. Então, só para colocar em contexto, né, o conceito que a gente usa para toxina no nosso trabalho é esse do Caswell, que é uma secreção produzida por uma glândula especializada e é infligida num animal alvo através de uma ferida. Tá?
Então, a descoberta dessas toxinas em animais tem sido alvo de muitos estudos justamente pelo aspecto farmacológico e imunológico. Então, a gente tem como exemplo o captopril, que foi isolado, acho que na Fiocruz, aqui no Brasil, a partir do veneno da Bótrix, e é um remédio muito usado para controle de pressão. As toxinas, então, colocando elas num contexto maior, elas são encontradas em mais de 100 linhagens animais. A maior parte dos trabalhos é focado nas linhagens de artrópodes, por razões óbvias, né? Aranhas e escorpiões, e em serpentes, tá? Então, elas têm sido bastante estudadas nessas últimas décadas, e assim como o papel dessas toxinas. Então, se é um papel de defesa ou intraespecífico, ou de defesa intraespecífica ou defesa contra predadores, e também para caça ou intermediar relações antagonísticas, por exemplo, ecológicas. Então, a gente tem aqui, os números são o número de espécies, né, onde essas toxinas foram identificadas, e para nemertinos, há pouquíssimos trabalhos. Então, Nemertia está aqui, que a gente chama de ribbon worms, né, o nome popular, e na época desse trabalho, apenas uma toxina proteica havia sido isolada, tá? Justamente a alfa-nemertide que eu mencionei há pouco. Então, é um grupo que é pouco estudado, bem, ele é pouco estudado no geral, mas pouco estudado dentro dessa questão das toxinas, sabendo-se que é um animal venenoso. Tá? Então, Nemertia, quando você encosta num Nemertia, dependendo, claro, do tamanho, você sente na mão uma sensação de irritação. Então, é um animal extremamente venenoso. Então, só para vocês terem uma ideia, ele é um animal que algumas espécies produzem a conotoxina, que é aquela que a gente encontra naqueles moluscos conos, que são extremamente venenosos e tem um veneno fatal. Porém, a dose inoculada por nemertinos é muito baixa, e em alguns experimentos do grupo do Goran, que foi a pessoa que publicou o trabalho com longíssimos, eles testaram em células de mamíferos e viram que o veneno em mamíferos quase não atua. Tem uma atuação muito, muito, muito forte, né, a toxina. Tá? Muito fraca, desculpa. Mas como é que surgiram, então, esses genes que codificam as toxinas, de modo geral? Então, eu trouxe aqui uma revisão do Castle, que ele mostra as potenciais formas de surgimento, né, das toxinas. O que se acha que os genes que codificam as toxinas são genes que evoluíram a partir de outros genes, um processo de evolução secundário. Então, o que se encontra na maior parte dos trabalhos, dos grupos bem estudados, é que, na verdade, genes que tinham um papel fisiológico duplicaram e houve um recrutamento para as células das glândulas de veneno. Aí, durante esse recrutamento, houve uma neofuncionalização desses genes, em alguns casos, que a gente vê aqui nessa árvore, e também alguns casos de formação de pseudogenes, onde a gente tem a perda da função gênica. Né? Então, essa é o maior evento de surgimento de genes que codificam toxinas de modo geral, e é visto principalmente em serpentes e em aracnídeos. Mas o surgimento desses genes que codificam toxinas pode ocorrer também através de splicings alternativos, né, que a gente vê aqui, ou ainda de duplicação ou restrição de domínios, tá? Então, algumas toxinas têm sido... A evolução dos genes que codificam as toxinas tem sido amplamente estudado, justamente por questões práticas, mas também porque o processo evolutivo é extremamente diversificado, tá? E bastante interessante, né? Traz algumas questões para a gente dentro da evolução molecular e compreensão, né, da fisiologia do animal como um todo. Então, alguns trabalhos, eles focam nos mecanismos de produção de toxinas
tentando entender se esses mecanismos são alvo específicos ou não, e se esses genes que codificam essas toxinas estariam sob seleção positiva. Então, seguindo o que a gente chama de corrida armamentista, então, usando a teoria do Van Walen. Então, o predador que contém a toxina, a toxina é modificada de acordo com a resistência que o alvo produz, tá? E por isso é um mecanismo que está sempre o gene está sempre alterando. E aí se espera, então, uma diversificação dentro do grupo. Bem, então, sabendo disso, a gente começou aqui no Brasil e em Madrid, começamos a pensar como é que a gente poderia trabalhar com as espécies que a gente tem, né? E que perguntas que a gente poderia acessar dentro do grupo. E aí, essas são apenas algumas das perguntas que a gente tentou responder. Então, a gente tentou entender, em um contexto macroevolutivo dentro do grupo, como as toxinas se distribuem, se há toxinas específicas por grupos ou por espécies. Isso ainda não havia sido feito em Nematode até então. Se as toxinas encontradas no muco também são encontradas em outros órgãos desse animal, tá? E o mecanismo de surgimento dessas toxinas em Nematode, que ainda não havia sido estudado. Então, a gente tinha um trabalho inicial, que era um trabalho de bioinformática, onde os autores fizeram um levantamento, a partir de transcriptomas pré-existentes, das toxinas encontradas dentro de vários grupos metazoários. E o que eles encontraram foi que uma diversidade maior de transcritos de genes que podem ser codificantes de toxinas dentro de Nematode, principalmente na classe Clidiophora. Então, a partir desses resultados, a gente começou, então, a fazer a nossa prospecção. E aí a gente acessou essas 3 perguntas iniciais: a função, a diversidade e a presença das toxinas em um órgão que não seja o muco. Então, como eu havia mencionado antes, as toxinas geralmente são produzidas dentro de um órgão muito específico, que são as glândulas de veneno. Em nemertinos, a gente não encontra um tecido de glândulas de veneno. O que a gente encontra são várias células espalhadas no corpo do animal, onde se imagina que esse veneno essa toxina, né, seja fabricada, seja produzida. Então, não há um órgão, e aí isso torna o trabalho um pouco mais desafiador. Encontrar parte do corpo onde esse animal realmente produz a toxina. Então, nesse trabalho que foi liderado pela Aida Verdes, em Madrid, o que ela resolveu fazer foi comparar a produção de toxinas no corpo do nemertino, de um haplonemertino, Antarctonemetes, e da probóscide. Então, ela fez uma análise transcriptômica e uma análise proteômica espacial, na verdade, da probóscide. Ela fez um corte histológico e usou marcadores de sonda com os peptídeos que ela encontrou de veneno em Nematode para verificar a presença dessas toxinas, desses peptídeos, dentro da probóscide. Então, aqui é um corte, né, da probóscide, a parte interna da probóscide, que é esse tubinho, né? E aí, aqui pintadinho, é a presença ou ausência de alguns peptídeos. Então, ela consegue ver pela coloração onde esses peptídeos, que são cada um numa letra, eles se encontram dentro da probóscide. Ela encontrou uma presença relativamente grande de alguns peptídeos dentro da probóscide, comprovando, então, que além do muco, a probóscide também contém vários genes que estão produzindo ali as toxinas. E aí ela fazendo a análise de expressão diferencial, comparando o tecido da probóscide e uma parte do corpo do animal, ela encontrou 1.337 genes superexpressos na probóscide em relação ao restante do corpo. Boa parte desses genes, na verdade, eram genes de reparação celular, que a gente acredita que sejam uma resposta, na verdade, à degradação do epitélio da probóscide ao uso da toxina. Então, provavelmente, o que acontece é que
ao usar a toxina, o tecido da probóscide fica danificado e aí há uma produção maior dessas proteínas que ajudam a reparo celular. Essa é uma das nossas hipóteses. Mas ele também encontrou vários genes relacionados à produção dessas toxinas. E aí ela comparou aqui, então, alguns ao corpo do animal e aqui os genes super expressos na probóscide, encontrando genes para resposta imune, genes para adesão celular, digestão e assim vai. Que eram expressos apenas ou majoritariamente dentro da probóscide, tá? E o que ela encontrou também, comparando os resultados de duas espécies de Antractonemertes irmãs, é que havia muitos genes codificantes de toxinas ainda não descritos e não presentes em outras espécies de Nemerte. Então, ela fez aqui uma comparação. Então, aqui são os aponemertinos e aqui são as duas espécies que ela estudou nesse trabalho. E aí o que foi visto é isso, que a Antractonemertes possui uma capacidade armamentista de produção de toxinas diferente em relação aos outros nemertinos do grupo e diferente em relação às outras classes. Então, a ideia de que há toxinas específicas para espécies de Nemertia foi apoiada pelos resultados desse trabalho, tá? E ela também tentou fazer uma relação com o uso potencial dessas toxinas para predação ou defesa, mas aí os resultados não ficaram tão claros. Tá? Então, a partir disso, a gente partiu para algumas outras questões. A gente, como o grupo já havia trabalhado com as toxinas, a gente resolveu fazer uma análise parecida, mas utilizando o muco desses animais. Além disso, a gente também tentou entender os mecanismos de surgimento dessas toxinas e sim também os processos evolutivos por trás, né, da evolução dessas toxinas no grupo, dentro de Nemertia. Então, para isso, o trabalho então, foi conduzido por esse aluno, Gabriel Sonodo, que agora, inclusive, está na Espanha, trabalhando com alguns grupos marinhos. E ele trabalhou com 3 espécies de nemertino, 2 aponemertinos e um heteronemertino, tá? Aqui da nossa costa. Aí o que fizemos, a gente fez uma abordagem proteômica, uma abordagem transcriptômica de descrição, né, dessas toxinas, e fizemos algumas análises de reconciliação para tentar entender os eventos de duplicação que ocorrem dentro de Nemertia e se os genes que codificam essas toxinas, eles estão dentro desses grupos, dessas famílias gênicas que podem estar em expansão. Tá? Além disso, a gente fez algumas análises de seleção, trabalhando com as toxinas que a gente havia encontrado nos proteomas. Então, aqui, essas fotos não estão muito, assim, bonitas dos bichos, mas são bichos bem bonitinhos. A gente, então, trabalhou com lineus sanguíneos, com o aplonemertino Nemertopsis. Então, o Nemertopsis, ele tem uma curiosidade, porque ele é um animal de costão, a gente encontra no nosso costão, ao longo de todo o país, junto com lineus, então eles coexistem. Mas Nemertopsis ele tem uma característica já bastante estudada, ele se alimenta somente de cracas. Então, ele é um predador bastante específico. E, por fim, a gente tem uma espécie de Ototiflonemertes, que é um animal de meio fauna. Então, até então, a gente não havia descrição para toxinas em animais meio faunais, dentro de Nemertia, né? Então, a gente tem esse gênero chamado Ototiflonemertes, que é muito comum na nossa costa também, é encontrado em praias de sedimento grosso. E o que a gente encontrou na análise descritiva do transcriptoma foi que mais de 200 transcritos de toxinas em cada uma das espécies. Havia alguma variação dentro das espécies em termos de famílias de toxinas. Então, algumas famílias de toxinas a gente encontrou uma maior variação, um maior número de famílias de toxinas diferentes em lineus, tá? Mas a gente também encontrou várias toxinas em Ototiflonemertes não encontradas nessas duas outras espécies.
E aí, o que a gente foi fazer? A gente, então, foi trabalhar com o muco desses animais produzido e com o corpo dos animais para ver se as proteínas que a gente havia encontrado no transcriptoma estavam presentes tanto no muco como no corpo do animal, tá? Para isso, a gente usou, então, a espécie de Nematops e Linnaeus. A gente não conseguiu fazer o experimento com o organismo semi-eufanol, por ele ser muito pequenininho, a gente precisava de muito material. E o que a gente fazia era colocar esses animais em placa de Petri e irritar os animais. Então, eles estavam vivos, claro, e aí a gente manipulava, eles ficavam tão irritados que eles liberavam um monte de muco, e aí a gente fez as análises proteômicas, né, de espectrometria de massa, usando esse muco. Tá? E o corpo do animal. E aí, para nossa surpresa, a gente encontrou proteínas diferentes sendo expressas dentro do corpo dos animais, que está desse lado em laranja, aqui marcadinho em laranja, e outras proteínas com pouca sobreposição no muco. Tá? Então, o que a gente infere, apesar de nosso tamanho amostral ser relativamente baixo, o que a gente infere a partir daqui é que as proteínas de toxinas, os peptídeos de toxinas encontrados no muco e no corpo podem ter funções diferentes, tá? Para Linnaeus, pelo menos, que foi o caso, nesse caso, tá? Então, talvez no corpo elas tenham uma função mais de defesa, enquanto que no muco é uma função mais predatória. Talvez para a gente ter essa certeza, teria que fazer bioensaios, que a gente ainda não chegamos nessa parte ainda. Tá? Mas quando a gente foi fazer a análise proteômica de Nematops, para nossa surpresa, a gente encontrou apenas duas proteínas presentes, né? A protease, encontrada na espécie Paracentropus, e a escolopitoxina, que é um veneno já descrito, uma toxina já descrita, na verdade, em escorpiões. Tá? Então, aí, mais uma vez, a gente tem, no corpo, a gente tem a presença das duas toxinas e no muco de apenas uma. Então, para nossa surpresa, assim, apesar da gente ter feito repetidas análises, a gente encontra uma diversidade muito menor de toxinas no animal, no ópulo nemertino. E assim, o que nos deixa mais curioso é porque essas duas espécies elas coexistem no Coção, então elas estão sujeitas às mesmas predações, às mesmas tentativas de predação, então a princípio tem a mesma oferta de alimento. Tá? E aí, a partir disso, então, a gente também começou a gente tentou observar como essas toxinas surgiram, então, através de uma análise filogenômica. Então, a gente obteve todos os dados que a gente conseguiu na época de transcriptomas e genomas do grupo, para tentar entender os padrões de expansão gênica dentro do grupo, tá? E verifica também se essas toxinas que a gente havia observado nos proteomas estavam sob seleção. E aí aqui eu mostro apenas duas delas, né, a citotoxina e a proteína que eu vou mostrar depois. Então, a citotoxina ela é encontrada em grupos em famílias gênicas que têm evidência de duplicação, evidenciado por essa bolinha aqui na árvore. E aí o que a gente observou foi esse o nosso alinhamento, mostrando apenas os sítios onde a gente observou a evidência de seleção. Tá? Então a gente usou tanto o Hi-Fi como os protocolos dentro do Hi-Fi como o CodeNL para fazer essas análises, para a gente verificar se a gente está ocorrendo seleção diversificadora ou seleção purificadora, tá? E aí o que a gente encontrou foi que nas sequências das proteínas inclusive nas regiões de domínio das proteínas, a gente tinha evidência de seleção positiva, dado por essas barras de probabilidade que a gente está vendo aqui, vermelhinhas. Então, quanto mais alta a barra, maior a probabilidade do evento de seleção ser significativo. E aí, isso nos leva, então, a acreditar, especialmente os eventos de seleção positiva nos sítios das regiões de domínio, é que esses animais eles estão passando por um processo de seleção positiva de especificidade de presa. Então, porque a gente vê que os sítios variam de espécie para espécie,
E aí o que a gente acha que o fato, principalmente para os lineídeos, que aparentemente tem uma dieta um pouco mais, não mais generalista, a gente encontra uma diversificação, talvez, de toxinas para tentar conseguir consumir o maior número de presas possíveis e para vencer um possível, então, mecanismo de defesa da presa. A gente encontrou a mesma coisa para a beta-nemertide, encontrada também em lineídeos. Então, aqui a beta-nemertide também é uma família gênica duplicada, né? Somente em lineus. E aqui, mais uma vez, vários sítios, a gente não está mostrando todos, onde a gente vê sinal de seleção positiva. Tá? Então, a gente fez essa análise para 6 das proteínas que a gente encontrou nos proteomas, principalmente de lineus, né? Já que em Nemertópsis a gente não encontrou, a gente encontrou apenas a escolopitoxina. E a gente encontrou sinal de seleção positiva em todas elas, tá? Ao longo da sequência. E principalmente nas regiões de domínio. A partir disso, então, a gente fez a nossa análise de expansão gênica usando o pacote CAF. Então, a gente só abordou expansão gênica, nesse caso, então, fizemos uma filogenia baseada nos dados que a gente conseguiu recuperar e que a gente produziu também. E aí, essa é a nossa árvore filogenética, e a gente vê, cada bolinha dessas é um evento de expansão. E o número que está dentro das bolinhas é o número de famílias gênicas que expandiram ao longo do tempo evolutivo para esses grupos. Então, aqui em cima a gente tem os heteronemertinos. Então, a gente consegue ver pelo tamanho do círculo e pelo número dentro do círculo que os eventos de expansão são mais comuns nesse grupo. Quando a gente foi procurar as toxinas que a gente identificou nos transcriptomas, a gente viu que as toxinas estavam dentro desses grupos de famílias que haviam passado por um processo de expansão. Então, principalmente, a gente consegue ver aqui em heteronemertia, né, em lineídeos, no geral, pelo tamanho do círculo, a gente consegue ver que esses são apenas os genes, os potenciais genes codificadores de toxina, que houve um processo de expansão aqui, e um aqui separado nesse oplonemertino, que é um oplonemertino meio faunal. Tá? E uma menor taxa de expansão gênica em oplonemertinos no geral. Tá? Então, a gente tentou concluir o estudo com algumas questões, e, na verdade, ficaram em aberto. Se a questão do alto número de duplicações e, consequente, alto número de duplicações em famílias gênicas codificadoras de toxinas era uma resposta ecological fitting em heteronemertia. Então, a gente sabe que heteronemertinos têm uma diversidade maior de presa em relação aos haplonemertinos. Se o ganho de genes em heteronemertia é ligado à perda de outros genes como um mecanismo de reposição, então a gente não conseguiu avaliar isso, porque a gente não tem genomas suficientes para isso. Mas é uma pergunta que fica para a gente tentar responder agora em trabalhos futuros. As toxinas que a gente não trabalhou com algumas toxinas por causa de baixa expressão, então talvez também trabalhar com elas e trabalhar com outros grupos, tentar identificar, ver se essas toxinas estão em baixa expressão nos organismos que a gente trabalhou, são encontrados presentes no proteoma em outros nemertinos, né, como uma forma de diversificação, né, de toxinas para poder não ter uma sobreposição de nicho em termos de preço. E Paleonemertia, que é um grupo meio que esquecido. Então, vocês podem ver que ao longo da palestra toda eu fiquei falando muito em óplo e em heteronemertia, mas eu não mencionei paleonemertia porque quase não há trabalho algum com paleonemertinos, toxinas. Talvez porque eles tenham mais toxinas com origem alcaloide de alcaloides ou outras moléculas do que proteínas. E aí fica um pouco mais complicado de trabalhar. Tá? Então, eu queria finalizar agradecendo a organização do seminário, espero que não tenha falado demais. Também mostrando o grupo do trabalho, né? O Gabriel, que foi meu aluno, o Eric, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que nos ajudou muito na parte proteômica, o João Paulo, que é professor da FCF aqui, né? O John Norenborg, que foi meu supervisor no Smithsonian, que também contribuiu no trabalho, Ana Riesgo,
AIDA, e ao grupo do laboratório, as agências de fomento e as instituições que nos apoiaram. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Sônia, pela palestra, extremamente interessante. Eu vou parar de gravar aqui e aí depois a gente já passa para as perguntas. Stop sharing.